Bom dia, amados, paz do Senhor Jesus. Bom estarmos aqui, ainda que separados por uma tela, mas todos cultuando ao Senhor. Louvo a Deus pela vida, pela existência desta igreja, pastor Samuel, pastor Enilson, os demais amados irmãos oficiais. Bom vê-los, ainda que distantes, mas é bom estar aqui. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 50. Você que está em casa pode abrir também, ligar seu celular, já que a tecnologia nos permite isto. E nós vamos ler apenas os versos 20 e 21 do capítulo 50 do livro de Gênesis. E partindo do pressuposto de que você já localizou o texto, eu vou fazer a leitura. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Vamos orar mais uma vez. Pai, faz aquilo que só tu podes fazer. E que o teu Espírito Santo esteja a falar agora, como o pastor Enilson bem falou, no nome de Jesus. Amém. Queridos, se nós estivéssemos lendo um conto de fadas, diríamos que este texto que acabamos de ler é o relato de um final feliz para uma história triste, uma história enraivecedora para aqueles que a conhecem e contraditoriamente infeliz, embora o final, como eu disse, seja o que nós podemos reputar como um final feliz. José, como sabemos, foi o penúltimo filho de Jacó, o patriarca de uma família que, como as demais, tinha muitos problemas. O pastor Jeremias Pereira costuma dizer que famílias perfeitas são como montanhas azuis. Nós só as enxergamos de muito longe. E como exemplos destes problemas, nós podemos citar alguns apenas para trazê-los à memória, já que a igreja conhece a história de José. Havia disputas entre as duas esposas do pai de José, Jacó. Naquela época era permitida a poligamia e ambas lutavam por ele. Seus filhos tinham sérios defeitos de caráter, o que proporcionou uma série de atitudes de fazer corar qualquer pessoa com o mínimo de escrúpulos. Alguns exemplos das ações dos filhos de Jacó. 2 deles, Simeão e Levi, assassinaram uma cidade inteira a fim de vingarem a honra da irmã deles. E isto causou aflição ao pai, conforme consta na narrativa do capítulo 34. O filho mais velho dele, Rúben, teve relações sexuais com uma das suas concubinas, conforme relato do capítulo 35, verso 22 de Gênesis. José, ainda adolescente, entregava os demais irmãos para o pai. O capítulo 37, verso 2 relata isto. Jacó, de forma imprudente, deixava transparecer que tinha preferência por José, e isto causava ciúmes nos demais filhos. O capítulo 37 também relata isto. E não bastasse essa preferência de Jacó por José, este ainda contava os sonhos que tinha, que previam que ele viria a exercer domínio sobre a família. Então, outro exemplo, os irmãos de José tramaram um plano para tirar-lhe a vida, como
ainda o capítulo 37 relata, e depois preferiram vendê-lo como escravo para mercadores de outra nação. Se estes fatos, estes exemplos que eu acabei de citar, ocorressem nos dias atuais, essa família seria taxada de desequilibrada, ou mal educada, ou ainda inescrupulosa. No entanto, meus amados, essa família da qual estamos falando, foi a que deu origem à nação que o próprio Deus estava criando. Óbvio que a nação teve origem com Abraão, avô de Jacó. Mas quando afirmo que foi a família de Jacó que deu origem a Israel, me refiro ao fato de ele, Jacó, ter sido pai dos 12 filhos, que vieram a ser 12 tribos que formaram o reino israelita. Eu creio, meus amados, que os relatos minuciosos dos atos da família de Jacó estão presentes na Bíblia, não apenas para narrar a história da origem de Israel, mas também para revelar que as famílias são formadas por pessoas pecadoras e que têm defeitos de caráter. O relato bíblico demonstra que a vida não é um conto de fadas, mas uma realidade que muitas vezes pode ser dura, muitas vezes pode ser cruel, como no caso de José. Famílias enfrentam problemas por causa do caráter pecaminoso das pessoas que as formam. Famílias são formadas, repito, por pessoas e estão sujeitas às mais variadas situações. Isto, em muitos casos, deixam feridas profundas, marcas que insistem em nos lembrar quem as causou. E estas marcas, muitas vezes nos deixam frios, secos, incapazes de perdoar. Nos fazem viver, muitas vezes, com um sentimento de autocomiseração, como eu não merecia isto, eu não deveria estar passando por isto. No caso de José, por exemplo, os anos da sua juventude foram muito difíceis. Nós conhecemos a história. Primeiro, ele foi escravo na casa de um oficial egípcio. E lá lhe foi imputada uma falsa acusação de assédio sexual à mulher do seu patrão. Então, isso fez com que, como nós sabemos, ele fosse preso e só viesse a ser solto quando estava com 30 anos de idade. Ou seja, os anos da juventude, os primórdios da juventude foram perdidos. Boa parte dela foi perdida porque, além de escravo e presidiário, viveu longe dos seus pais, da sua pátria. A Bíblia relata que a boa mão de Deus era com ele. Isto é fato. Por isso ele acabou, como nós conhecemos a história, se tornando governador do Egito, tornou-se esposo, tornou-se pai, até que Deus o colocou frente a frente com os seus irmãos mais uma vez. Anos depois, quando Deus permitiu que os irmãos que o haviam vendido viessem até ele, a primeira coisa que lhe veio à mente foram os sonhos que teve a respeito dos irmãos. Capítulo 42, verso 9, relata exatamente isto. E depois, uma vez que ele não tenha sido reconhecido pelos irmãos, os prendeu por 3 dias. E o argumento era de que eles eram espiões e não sairiam se não apresentassem o irmão mais novo. Então, entre esse primeiro encontro e o que se seguiu, José chorou, mandou devolver o dinheiro que os irmãos haviam trazido para comprar comida, montou uma estratégia para que fossem considerados culpados de um roubo, viveu momentos intensos, dividido entre os sentimentos de amor e ódio, o ódio que ele nutria
pelos irmãos até que se deu a conhecer a eles. E a gente conhece a história, eu não vou entrar em detalhes, mas depois de ter se apresentado, trouxe toda a família para o Egito, cuidou de todos até que o pai morreu. E uma vez sepultado, os irmãos, que continuavam sendo os mesmos, com as mesmas falhas de caráter, mandaram-lhe dizer que o pai, antes de morrer, havia ordenado que ele, José, os perdoasse. E aí a Bíblia relata que ele chorou mais uma vez. E após chorar, ele disse as palavras que nós lemos nos versos 20 e 21. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como estão vendo agora, que conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Há duas formas, meus amados, de se lidar com os erros cometidos entre a família, no seio da família. Uma delas é agindo como os irmãos de José agiram. Eles foram incapazes de pedir perdão. Preferiram minimizar os erros e usar o nome do pai já falecido com a única finalidade de não serem penalizados por José. Não havia arrependimento. Há muitas famílias sucumbindo diante das desgraças porque seus membros são incapazes de reconhecerem os erros cometidos, são incapazes de pedirem perdão. Há muitos lares sofrendo, e aqui me permitam, quando falar em família, falar também não apenas no núcleo familiar em um lar, mas no parentesco em geral. Há muitas famílias, mesmo cristãs, sofrendo, porque simplesmente não conseguem pedir perdão, não conseguem reconhecer os erros cometidos, não conseguem descer do pedestal, serem cristãos autênticos e dizerem que cometeram falhas, reconhecerem que cometeram falhas e pedirem perdão àqueles que foram feridos. Preferem minimizar, sair pela tangente, preferem muitas vezes criar histórias que justifiquem suas atitudes do que propriamente reconhecerem o erro. A outra forma de agir é por parte daqueles que são machucados, que muitas vezes lutam, como José lutou, com os sentimentos entre o amor e atitudes de vingança. Eu fico a imaginar o que se passou na cabeça de José naqueles dias em que ele muitas vezes prendia os irmãos, soltava, mandava buscá-los, agia com truculência para com eles, até que ele entendeu que o problema não poderia ser resolvido por ele, e sim pelo Senhor. Que o que ele tinha que fazer, na verdade, era amadurecer espiritualmente e perdoar. A outra forma é exatamente esta: exercitando o perdão, independentemente de haver provocação por parte daqueles que erraram, independentemente de haver pedido de perdão por parte daqueles que erraram. José estava, como eu disse, amadurecido. Ainda que os irmãos tivessem sido responsáveis por todo o sofrimento de sua vida, ele percebeu que Deus estava no controle de tudo. Às vezes, queridos, nos nossos lares, nós precisamos deixar de querer ser senhores e achar que podemos solucionar tudo e depender de Deus. Eu digo às vezes, isto deve acontecer sempre, mas há situações em que nós achamos que sabemos como resolver, que nós achamos que temos a solução. Os anos de experiência, o aprendizado nos fazem pensar nisto. Mas, queridos, atentem para um detalhe. A experiência é uma bênção, mas muitas vezes ela pode servir como um empecilho, porque muitas vezes, quando nós confiamos na experiência, nós deixamos de depender de Deus. E no lar, na convivência entre os cônjuges, entre pais e filhos, entre irmãos, entre parentes, necessária é sempre a dependência de Deus. Porque Deus nos conhece.
o Senhor sabe quem somos e o Senhor nos dá graça para poder sobreviver às dificuldades, poder não sucumbir diante dos diversos problemas que surgem entre a família, sobretudo quando se trata de relacionamento. Ainda que os irmãos de José tivessem sido responsáveis por todo o sofrimento de sua vida, ele percebeu que era Deus que estava no controle de tudo, que nada escapou ao controle do Senhor. E por isso que ele diz com toda a clareza: Deus o tornou em bem, o mal que vocês fizeram para mim. Deus tornou em bem, para que assim vidas fossem preservadas. Nós não conhecemos os propósitos de Deus, mas nós precisamos confiar na soberania dele. Precisamos saber que ele tem o controle da situação. Num momento como este que estamos vivenciando, quando está havendo ainda a disseminação do coronavírus e as famílias ficam nos seus lares sem saber como será o dia de amanhã, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de relacionamentos. Muitos, inclusive, que vêm tendo relacionamentos difíceis há muito tempo, estão obrigados a ficarem todos dentro de casa agora, se vendo, convivendo, e ao invés de aproveitarem o momento para pedirem a Deus que os ajude a solucionar, continuam se digladiando, não se toleram, e isto tem trazido problemas seríssimos nos relacionamentos dos lares. No primeiro momento, como eu disse agora há pouco, José não conseguiu entender nada, mas depois, olhando para trás, olhando tudo que Deus havia feito, entendeu que ainda que os irmãos dele tivessem agido por motivos egoístas e reprováveis, ainda que eles fossem pessoas que não tivessem um caráter baseado nos propósitos de Deus, este Deus tinha propósitos maiores. Propósitos que nenhum deles, nem o próprio José, poderiam imaginar. Nós não podemos achar, como eu disse agora há pouco, que os nossos lares podem estar enraizados, baseados apenas na vontade de cada um de nós, no conhecimento de cada um de nós. Nós precisamos entender que os nossos lares precisam estar baseados no Senhor e na palavra dele, porque ele é quem tem o controle da situação. Esta história, queridos, presente na Bíblia, como eu disse, para nos mostrar que famílias não são perfeitas, aliada à conclusão que José chegou, nos traz várias lições. Eu gostaria de destacar algumas neste momento. A primeira delas, não queira entender as razões pelas quais Deus permite que determinadas situações lhe sobrevenham, inclusive que lhe levem a passar por problemas sérios, porque você simplesmente não vai entender as razões no momento em que as vivencia. Como nós vimos em José, precisou passar anos, passar por vários problemas e depois olhar para trás e ver o que verdadeiramente Deus estava fazendo. É natural que você não entenda, e é natural até que você fique com raiva. No entanto, tenha cuidado para não pecar contra o Senhor, porque a palavra de Deus ensina: irai-vos, mas não pequeis. Muitas vezes, nos nossos lares, nós estamos enfrentando situações que nós perguntamos a Deus o porquê, e quando não encontramos a solução, a resposta, melhor dizendo, começamos muitas vezes a dizer o que não deveríamos dizer com relação a Deus, a achar o que não deveríamos achar e a viver em relação aos membros da família como não deveríamos viver. Nós precisamos entender que nós precisamos olhar para Deus, para o Senhor, e depender totalmente dele.
e viver uma vida de louvor a Ele, confiando que as misericórdias dele não se encerram. Pelo contrário, elas se renovam a cada manhã. Foi isso que o profeta Jeremias disse em um momento de extrema dificuldade, quando a cidade estava desolada, quando a nação estava no exílio. Ele pensou: se eu continuar falando, se eu continuar pensando, se eu continuar olhando para esta situação, eu vou ficar doido. Eu não vou conseguir resistir. Por esta razão, eu quero trazer à memória o que me dá esperanças. Eu quero olhar para Deus e ver o que Ele já fez. E ver que as misericórdias dele são presentes na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus pais, na vida da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos. E saber que elas continuam se renovando a cada manhã. É depender de Deus. Olhar para o que Deus tem feito. O salmista, no Salmo 136, fala exatamente sobre isto: rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí ele começa a relatar o que Deus já fez, começa a olhar para o que Deus fez. Foi Ele quem criou o céu, o sol para presidir o dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite. Foi Ele quem tirou Israel do cativeiro egípcio. Foi Ele quem abriu o mar vermelho para a nação passar. Foi Ele quem fechou o mar vermelho sobre Faraó e o seu exército. E ele vai dizendo e sempre intercalando as suas lembranças com o refrão: rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. O momento pode ser difícil na sua família, o relacionamento pode ser terrível. É exatamente o momento de render graças a Deus, depender dele e ajeitar as coisas. Exercer a posição de quem perdoa e não ficar trazendo à memória as coisas negativas que as pessoas fizeram, mas as positivas que Deus fez através disto. Aliás, abrindo um parênteses aqui, o momento também é propício para isso. Muitos de nós estamos vivenciando dias de incerteza, como eu falei agora há pouco. Muitos estão na iminência de perderem seus empregos, comerciantes, empresários estão na iminência de virem seus empreendimentos sucumbir, talvez preocupados, talvez não, muito preocupados com o que pode acontecer amanhã. Mas, amados, confiemos no Senhor, dependamos dEle, saibamos que Ele tem o controle da situação e não deixará que as famílias venham sucumbir diante desta situação. A segunda lição que nós podemos inferir do texto que nós lemos: não guarde mágoas no seu coração pelas ações de pessoas de sua família que lhe decepcionaram. Entenda, meu amado, minha amada, que mesmo os motivos delas, mesmo que os motivos delas não sejam os mais nobres, os mais recomendáveis, como eu disse agora há pouco, Deus tem o controle da situação. Deus é aquele que controla a situação. Quantas pessoas não há? Cristãs, famílias cristãs, que têm uma longa caminhada com o Senhor, que exercem ministérios nas igrejas, que são homens e mulheres que estão envolvidos com a obra do Senhor, mas não conseguem esquecer pessoas que lhes causaram mágoas no passado. Às vezes a pessoa até já morreu, mas não conseguem esquecer. Às vezes eu costumo brincar com isso. Brincar é uma forma de falar. Lá na igreja, quando às vezes falo sobre isso, eu lembro-me quando criança, ia para cá, na casa de mamãe, às vezes, em dias que tínhamos vontade de rever fotos, nós começávamos a ver o álbum de família. E o álbum de família lá na casa da minha mãe, quando eu era criança, era um negócio muito sofisticado. Não sei se vocês aqui, o pastor Enilson, vivenciaram isso. Era uma caixa de sapato cheia de fotos dentro. Ainda tinha aqueles chamados monóculos, para olharmos assim. E vez por outra, vez por outra,
encontravam uma foto que era recortada, toda recortada. E aí eu perguntava, por que isso? Não, porque isso aqui era uma pessoa que tinha aqui, que a gente brigou, aí cortava a foto. Hoje você deleta, mas naquela época as pessoas cortavam as fotos. A gente acha engraçado, mas isso tem uma mensagem terrível, queridos. Mensagem de não conseguir perdoar, de não conseguir esquecer o que pessoas nos fizeram no passado, de não conseguir cumprir aquilo que Deus nos manda fazer como cristãos. Muitos lares cristãos estão com os pais sem falarem com os seus filhos, coisas desse tipo. Porque as pessoas ainda carregam mágoas. Certo dia, eu estava ministrando um encontro com Cristo. O encontro com Cristo para aqueles que participam de encontros de casais, é semelhante ao encontro de casais, só que voltado para as pessoas viúvas, divorciadas. E eu ministrei uma palestra sobre perdão. E ao término, uma senhora me procurou e me perguntou o seguinte: pastor, me diga uma coisa. Se eu não perdoar, eu vou para o inferno? Falei, minha irmã, se você não consegue perdoar, é porque você ainda não tem Jesus no seu coração. Você ainda não entregou sua vida a Jesus. E se você não entregou sua vida a Jesus, só Ele salva. Então, sem Jesus, a gente vai para o inferno. Ela me respondeu, pois eu vou para o inferno com muito prazer, mas eu não perdoo. Infelizmente, há pessoas assim, que carregam sentimentos de mágoas em relação a um ex-marido, a um filho, que não conseguem deletá-las, para usar o termo que o pastor Nilson usou aqui na retaguarda dos seus corações. Entenda, meu amado, minha amada, repito, que mesmo que os motivos destas pessoas que lhe feriram não sejam nobres, e na maioria das vezes não são, Deus tem o controle da sua vida, o controle da vida daquela pessoa. Você precisa fazer a sua parte e deixe que Deus faça a parte dele. Há muitos jovens reclamando por viverem em lares nos quais os pais não são um bom exemplo para casais, ainda que se digam cristãos. Mas lembre-se, jovem, você está exatamente onde Deus lhe colocou para que seja um instrumento de mudança no casamento dos seus pais. Não se limite a criticar, mas viva de tal forma na dependência de Deus que este lhe use para a transformação da sua casa, para a transformação do seu lar. Há muitos pais, como eu falei agora há pouco, que estão revoltados com a atitude dos filhos porque estes não querem saber de Deus e muitas vezes agem de forma reprovável. Lembre-se, a sua casa é um projeto de Deus. Você precisa fazer a sua parte e depender do Senhor para que Ele faça a parte dele. Terceira lição que nós podemos extrair do texto. Não espere o momento de pagar o mal com o mal. Muitas pessoas, ao serem feridas, não se limitam a cortar a foto, a deletar. Elas guardam rancor e ainda aguardam com ansiedade até o momento de revidarem o que lhe foi feito. Interpretam de forma errada a lei do talião. Comigo é assim, olho por olho, dente por dente. A lei do talião, que as pessoas acham que é uma lei que autoriza a vingança, ela foi feita para ter uma pena proporcional. Se a pessoa arrancasse um dente, não deveria morrer, não deveria ser assassinada, deveria ter um dente arrancado também. Era uma pena proporcional ao delito. Mas as pessoas pensam que é uma autorização para a vingança. Deus jamais faria isto, jamais autorizaria isto, porque Deus é um Deus que nos ensina a amar e perdoar, e não a nos vingarmos. Por óbvio, isto não é uma atitude cristã. As lembranças tristes são naturais, meu querido, minha querida.
Afinal, nós somos pessoas. E é uma coisa que nós precisamos entender nas nossas famílias. Famílias são formadas, eu disse no princípio, por pessoas. Isso é um princípio óbvio que a gente esquece. Então, os pais muitas vezes querem moldar seus filhos à vontade deles, ao pensamento deles, à forma como eles querem que eles sejam. E esquecem que, como pessoas, eles têm sentimentos, eles têm desejos e têm defeitos que precisam ser tratados. Nós precisamos querer moldar os filhos à vontade do Pai e não à vontade dos pais. A vontade do Pai eterno. A palavra do Senhor, no entanto, meus queridos, ensina que nós devemos pagar o mal com o bem. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 12, versos 20 e 21, disse: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E Paulo estava fazendo citação de um provérbio que consta no capítulo 25. E na época, este provérbio de amontoar brasas na cabeça foi escrito porque quando havia determinados delitos, determinadas infrações que não eram puníveis com penas mais severas, como prisão ou açoites, que as pessoas eram obrigadas a andar pelas ruas com um recipiente na cabeça e dentro desse recipiente havia brasas que esquentavam o recipiente e fazia com que as pessoas refletissem o porquê delas estarem passando por aquilo. Então, quando o apóstolo Paulo cita Provérbios, ele está dizendo que quando nós resolvemos pagar o mal que nos fazem dentro do nosso lar ou até fora dele com o bem, nós estaremos fazendo com que as pessoas reflitam sobre isto, sobretudo na nossa família. Se é uma família cristã, ela vai necessariamente refletir sobre aquilo que está sendo feito, porque é bíblico. Nós não podemos e nem devemos achar que somos senhores da nossa vida e dos nossos lares. Deus formou os lares para que estes fossem, na verdade, arraigados na sua palavra e vivessem e vivam na dependência dele, em todos os aspectos. As pessoas às vezes querem depender de Deus apenas quando tem um projeto e colocam diante do Senhor, ou quando a situação financeira não está a contento e precisam da solução do Senhor, ou quando existe uma doença grave na família e aí precisam depender do Senhor, mas isto não basta. A família precisa depender de Deus em tudo, em todos os momentos, seja numa doença grave, seja numa simples gripe, que não a Covid-19, é a gripe que todos já adquiriram imunidade, ainda assim precisam depender do Senhor, seja no momento difícil financeiramente, seja no momento de fartura, seja no relacionamento fácil ou no relacionamento difícil, seja em que situação for, o Senhor precisa reinar nos nossos lares e nas nossas vidas. E amados, quando isto ocorre, a conclusão que nós chegamos é aquela que José chegou, depois de lutar tanto com ele próprio, depois de digerir os sentimentos de angústia, de aflição, de raiva, depois de tentar resolver da forma dele, ele necessariamente precisou olhar para Deus e dizer: o Senhor transformou o mal em bem. O Senhor esteve no controle da situação. A boa mão de Deus foi comigo o tempo todo, nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, em todos os momentos. As pessoas nos abandonaram, a família me vendeu, mas o Senhor não me abandonou. Por isso que o salmista escreve, Salmo 27, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, tu não me desampararás. O Senhor tem o controle dos nossos lares. O Senhor tem o controle das nossas vidas. E é por isto mesmo que nós devemos pautar os nossos relacionamentos familiares nele, nos ensinamentos dele, nos princípios dele, na palavra dele. Quantas e quantas vezes nós não temos visto as pessoas
sofrendo porque querem simplesmente resolver a situação de acordo com a vontade delas. Por vezes, lá no meu trabalho, as pessoas me procuraram tentando solucionar o problema da forma delas. E certa feita, lembro-me como se fosse hoje, após conversar muito com um casal e dizer o que a Bíblia dizia, a mulher foi embora dizendo: esse pastor é mentiroso. Eu quero fazer do meu jeito, não do jeito que ele disse. Porque não queremos, e era um casal cristão, e se dizia cristão, embora nos digamos cristãos em muitos momentos, nós queremos agir da nossa forma. Isso traz problemas sérios para as nossas famílias. Isso traz problemas sérios para os nossos lares. Por fim, a última lição que nós podemos inferir do texto que nós lemos, se percebermos, José diz assim: vocês na verdade planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Quando nós entendemos que Deus tem o controle e nós passamos a agir de acordo com a vontade dele, outras pessoas que não fazem parte do núcleo familiar são abençoadas. Outras pessoas que não fazem parte do parentesco são abençoadas pelo exemplo e pelas atitudes. Muitas e muitas vezes eu vi pessoas me dizendo que não queriam ser cristãos para terem um lar como determinados outros lares que conheciam que se diziam cristãos. Porque não havia testemunho de uma família cristã. E quando não há testemunho, também não há atitudes. Porque a vida, como eu falei agora há pouco, na dependência de Deus, leva a atitudes de acordo com a vontade de Deus. E outras pessoas, outras famílias, pessoas totalmente distantes às vezes, são abençoadas, são influenciadas pelo testemunho e pelas atitudes de um lar que depende do Senhor. Nós precisamos entender que não podemos cometer os erros que a nação israelita cometeu. Quando nós olhamos eu costumo dizer isto que quando nós olhamos para o livro dos Juízes, nós, se analisarmos friamente, ficaremos com muita raiva, porque a nação israelita, em muitos momentos, sucumbia diante dos inimigos. Deus levantava um juiz para que aquele juiz, totalmente dependente de Deus, livrasse a nação e ela pudesse seguir seu caminho em paz. Quando aquele juiz morria, a nação se desviava. E aí, uma vez mais, era dito para ele, era levantado um outro juiz que livrava a nação e a nação seguia o caminho em paz. Mas aí, quando o juiz morria, tudo voltava a acontecer. Era uma gangorra, altos e baixos. Como uma nação que desfrutara das bênçãos de Deus de forma tão clara, poderia viver desta forma? E aí, quando a gente olha o início do livro dos Juízes, a narrativa constante no capítulo 2, nós temos a resposta. Faleceu Josué, faleceu toda aquela geração que serviu a Deus juntamente com Josué. E uma outra nação que não conheceu a Deus se levantou. Uma outra geração que não conheceu a Deus se levantou. Eles viviam nesta inconstância no relacionamento com Deus, porque não conheceram a Deus. E por esta razão também não eram capazes de influenciar outros. Às vezes, queridos, nós ouvimos falar sobre Deus, mas não conhecemos a Ele como deveríamos. Os nossos lares são lares religiosos, mas não lares autenticamente cristãos. Nós estamos habituados a frequentar igrejas, mas a não ter relacionamento com Deus. Consequentemente, nós vivemos como a nação israelita, numa gangorra de altos e baixos. E isto faz com que nós também não venhamos influenciar outros, nem ser bênçãos para outros, porque nós não conseguimos nem manter uma regularidade no nosso relacionamento com Deus.
Qual a solução para isto? Primeiro, se tem havido dificuldades no relacionamento no seu lar, entre os seus parentes, é necessário que quem errou reconheça o erro e peça perdão. E os outros estejam dispostos a perdoar, independentemente do reconhecimento ou não. Em segundo lugar, não ficar questionando o porquê, mas o para quê. Se Deus permite, permite com um objetivo, com um propósito, para que a sua família cresça e seja abençoada. Em terceiro lugar, que a sua família seja um exemplo para as demais. Para isto, precisam da principal atitude, que é depender totalmente do Senhor. Que Deus nos trate, que Deus nos ajude a perdoar os nossos parentes e que, porventura, tenham nos decepcionado ao longo da vida. Que Deus nos ajude a colocar em prática o que nós já conhecemos, mas que muitas vezes nós achamos que não funciona, ou então que muitas vezes nós esquecemos porque queremos agir de acordo com a nossa vontade. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, até porque, como dito agora há pouco, as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Sejam todos abençoados. Eu gostaria de fazer uma oração pelo seu lar agora. Senhor Deus, nós nesta manhã estamos reunidos aqui na tua presença, ainda que distantes, separados por uma tela, mas todos na tua presença. Nós aqui, a equipe de trabalho de louvor, as famílias do outro lado da tela, mas todos unidos por ti, Senhor. Louvado seja o teu santo nome por isto. E eu te peço, Pai, que estas simples palavras nos façam refletir sobre como anda o nosso relacionamento familiar. Que aqueles que têm cometido erros reconheçam e desçam do seu pedestal arbitrário para pedir perdão. Assim como também aqueles que têm sido feridos sejam tratados pelo teu Espírito, Pai. Quantos lares não há, Senhor, em que as pessoas estão com as feridas abertas e elas são grandes, sangrando e precisam da ação do teu Espírito Santo para curá-las, Senhor. Ó Deus, cura nesta manhã os que estão com as feridas abertas, em nome do Senhor Jesus. Sara, Senhor, estas feridas, para que haja paz nos lares, para que haja relacionamentos saudáveis, baseados na tua palavra, e para que todos sejam totalmente dependentes de ti. Pai, eu quero te pedir em especial por este momento inusitado que o mundo vive e que cada lar está atravessando, no qual todas as famílias estão imersas com incertezas com relação ao pagamento de contas, à manutenção de empregos, à manutenção de negócios. Ó Deus, põe um cobro nessa situação. Ó Deus, se o Senhor não intervir, nós não seremos capazes de enfrentar a situação. Nós só passaremos por ela com a tua ajuda. Por isso, o Senhor, socorre os lares. Mantém, Senhor, a firmeza de cada um na tua dependência. Faz com que cada um de nós olhemos para ti, não olhemos para o presente, mas olhemos para o Senhor e para aquilo que o Senhor tem feito ao longo das nossas vidas. Afinal de contas, tenho certeza que apesar de todas as dificuldades, nós podemos dizer, como Samuel disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Cada lar continue pensando assim, dependendo de ti, Senhor, para que assim, ao término, o teu nome seja glorificado. Eu abençoo a todos e oro agradecido, no nome de Jesus. Amém. Amém, pastor.